bom? Tem gente aqui que já viu conteúdo demais, né, pessoal? Eu aposto que você gosta de comportamento, de assuntos comportamentais. Então você já leu, já assistiu, já ouviu, enfim, já fez de um tudo, não é verdade? Só que alguns aspectos da sua vida, eu imagino, depois você me corrige se eu estiver errada, porque eu falei que é uma grande conversa, né? Eu não quero dar aula, eu quero conversar com vocês. Lógico que eu vou dar um bocadinho de conteúdo, porque são 25 anos de profissão. Mas me corrija, tem aspectos que você não consegue melhorar, não consegue sair do lugar. Tem aspectos que você, cara, não é porque você não entendeu, é porque na prática não mudou nada o que você fez até agora, né? É que nem quando a gente assiste vídeo, lê livro, assiste palestra, é como você querer nadar e comprar um livro que te ensina a nadar sem entrar na piscina. Entende? São os mesmos hábitos, são as mesmas desculpas, são os mesmos resultados. Eu gosto de estudar sobre como que algumas pessoas conseguem resultado e como que outras pessoas ficam empacadas no mesmo lugar. Uma vez eu fiz uma live na pandemia chamada Desempaca. É sobre isso, porque a pessoa, mas você vê que essa percepção que você tem de melhoria de resultado, às vezes você não percebe que não tá conseguindo. Você acha que você tá tentando de um tudo. Ai, já tentei de tudo. Só que quando você vai ver, quando você efetivamente faz a seguinte pergunta: que tudo é esse que você tentou? Você responde pra você: isso, isso e isso. Três coisas. Três coisas é o tudo. Toda vez que a gente generaliza e fala, já tentei de tudo, toda vez, pode acreditar que você tentou três coisas. Então, talvez o problema da sua falta de resultado, muitas vezes, resultado é tudo, tá? É desde comunicação, até resultado financeiro, até resultado em relacionamento, até resultado na profissão, na carreira, tudo. Resultado, quando eu digo, eu tô generalizando, é amplo, tá? Esse conceito que eu tô passando pra vocês. Não é falta de clareza, gente. Concorda comigo? Que eu apoio, eu tô ouvindo, tô vendo vocês escrevendo aqui. São pessoas que estudaram, né? Talvez o problema seja outra coisa, né? Que a gente evita encarar. Assim como eu evitei várias vezes encarar vários problemas. Eu brinco e digo que é a historinha que nós nos contamos. Então, quem me conhece, quem já passou comigo em mentoria ou em terapia, sabe quando eu falo da historinha. É a historinha, né? Aí, esse aqui já abriu o cofre, tá? Tudo de boa. Está no retardo já, tá no retardo. Já vi, né? Então, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, gente, mas elas não fazem. Vamos lá. Me fala aí qualquer problema que você tenha. Qualquer problema. Vai. Escreve lógico que um problema, tá aparecendo sua foto aí, né? Um problema que você possa dividir com a galera aqui. Um problema mais simples, digamos assim. Menos íntimo. Escreve aí, qualquer problema. Ai, faz tempo que eu tento X. Vai. E não consigo. Chorando as pitangas pra nós mesmos, né, ô Jaque? E aí? Escreve aí um problema que você tem. Ah, eu tento faz tempo isso. Ah, faz tempo que eu tento isso aqui. Aí, Luciana, Araçoiaba da Serra, conheço também. É difícil lugar que eu não conheço, tá, gente? Não é porque eu sou turista, é porque eu trabalho muito em outras cidades.
A Soraya. Oi, Soraya! Não te vi. A historinha que nós compramos para nós, que nós contamos para nós mesmos. É tipo, mentiras sinceras me interessam. Mentiras sinceras me interessam. Você não estava aqui, mas eu coloquei uma playlist, tá? Aprender inglês. Ione. A Ione colocou aqui um problema, cara, aprender inglês. Faz tempo que eu tento aprender inglês e eu fico nhoi, 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 nhoi. Beleza? Beleza. Vocês acham que a Ioiô, a Ione, não sabe o que ela precisa para aprender inglês? Sério? Você acha que ela não sabe? Ione não sabe o que precisa fazer. A Ione não sabe que ela tem que ter ou um professor particular ou uma escola onde ela vá. Pode ser um professor online. Ou assistir vídeos em inglês, ouvir músicas em inglês, assistir o filme com legenda em inglês, estudar todo dia 15 minutos em inglês. Vocês acham que Ione não sabe disso? É isso que eu tô falando. Cara, se fosse falta de entender, ela já tinha resolvido. Entende? Você entende? Entende? Então, cara, ninguém aqui é burro. Ninguém. Aqui não tem nenhum burro. Que eu saiba, né? Só quem vos fala. Ione não é incapaz, gente. A Ione só repete o motivo pelo qual ela não consegue aprender inglês. Não tenho tempo, não tenho paciência, isso é muito difícil. Eu começo e paro. Também, eu falei, é um disco riscado. Eita, entendeu agora? Só repete, repete, repete. E, além de tudo, as estratégias, quando ela vai tentar fazer, estudar inglês, aprender o tal do inglês, tar do inglês, ela repete as estratégias também. Ou seja, ela tenta do mesmo jeito. Vitor, ansiedade é um problema que tem em mim, tá? Já tem vídeo lá no Coffee sobre ansiedade. Ultimamente ando com problema em evitar comer bolo no escritório. Esse é o único problema que eu posso contar aqui. Gente, olha, eu vou te falar. Jaque é uma querida, eu conheço bem Jaque. Então, é verdade. Olha ela falando que é verdade. Entenderam? Então, Paula, ela sabe, Paulo. Ela sabe, cara. Entende? Procrastinação. Mas eu aposto que a professora Eliana não procrastina tudo. Professora Eliana procrastina tudo? Não. O que ela procrastina? O mais difícil e o mais chato. Certo? Certo. Teca, tentando ser mais paciente. Está ficando mais difícil para mim conviver com quem não segue regras simples e claras. Eu vou falar uma coisa, Teca. Se tentar, você não vai conseguir nunca. A gente se sabota com essas desculpas. O vídeo lá do cofre sobre ansiedade é simplesmente maravilhoso. Vai no útero. A Soraya, ela é do cofre. Ela comprou o cofre. Nós já estamos aí na 8ª semana, né? Começou dia 15 de abril. E ela tá acompanhando. Depois eu explico o que é o cofre, tá? Beleza? É que já tem, viu, o Paulo? Tem lá. Beleza? Beleza. Então, o que você sabe que deveria estar fazendo, mas não tá? Vai. Ione, Jaque, Paulo, Teca, Soraya, Luciano, Raquel, vai. É isso que eu quero saber de vocês. O que você sabe que deveria estar fazendo, mas não tá? Rosângela, intolerância social. Eita, essa aí eu tô com um pouquinho também, viu? A bateria social, né, que fala. O que você sabe que tem que fazer, que você deveria estar fazendo, mas não está fazendo? Escreve só uma coisa. A Jaque. Gente, teve feriado aqui e era pra eu acordar e fazer um monte de coisa. Terminei no sofá com pipoca, vendo todos os vídeos que queria. Ó, tristeza. Me organizar para o dia render, a Soraya.
Jaque, gravar meus vídeos. Paulo, quase tudo. Tá vendo? Ou seja, você sabe o que você deveria estar fazendo no gerúndio, mas não dá. Tá? Você entende que não adianta nada saber as coisas? Não adianta a gente saber as coisas. Certo? Certo. Então, a maioria das pessoas faz o que quer e não o que precisa. É o meu caso, intolerância social. Sou introvertida, Marisa. Eu pratico dança de salão, que legal, cara, é maravilhoso. Foi difícil aprender, tem muita coisa que eu não sei, só que agora estou trabalhando em algo complicado pra mim, que é divulgar meus vídeos dançando. Aham, eu tenho uma pessoa que tá comigo agora em mentoria, que pratica medicina, aliás, 3 pessoas que praticam medicina e estão fazendo vídeos. Cara, o que mudou em um mês, vocês nem imaginam. A Rosângela deveria desviar o foco, mas tá difícil. Andréia, focar. Andréia, focar em quê? Né? Olha acontecendo isso na prática, gente. Você acorda com uma ideia do que você precisa fazer, certo? Certo. Então, hoje eu vou fazer isso aqui. Hoje eu vou falar meu ponto de vista sem me embananar, sem me exaltar. Hoje eu vou fazer academia, alimentação, saudável, trabalho. Você sabe exatamente o que seria bom. Aí o dia começa. Aí você vai desviando. Aí quando vê, já entrou em uma coisa que nem era prioridade. Aí você resolve um negócio aqui, outro negócio ali, né? Você responde outra coisa e vai indo, você vai fundo, que a gente diz. No meio do caminho, você até lembra do que era pra fazer e de como você deveria ter falado aquilo, né? Mas deixa pra depois e vai empurrando. Aí, quando chega no fim do dia, ficou aquela sensação esquisita, né? Que você... Não é que você ficou parado, mas também você não saiu do lugar. Sabe o que acontece com isso, gente? Que a gente costuma fazer? A gente, eu digo eu também. Vira padrão. Padrão. Padrão de comportamento. É como diz a música, a lição já sabemos, só nos resta aprender, como já disse o poeta. Soraya começa comendo pelas beiradas. Exatamente. Ô, Paulo, Roberto, não nos resta aprender. Eu discordo desta frase. A lição já sabemos. É outra coisa que eu vou falar pra vocês hoje, tá? Eu vou falar. Beleza? Beleza. Então, a maioria das vezes acontece isso aqui que eu vou mostrar no próximo slide. Gente, cadê minha seta aqui? Isso aqui, ó. A maioria das vezes. Eu vou te explicar por que isso acontece. A maioria das vezes. Se não ficar parecendo que é só falta de disciplina ou de informação. Ai, eu não tenho disciplina, eu não tenho foco. Vocês estão falando aqui, eu não tenho foco. Não é tão simples assim. O seu cérebro não reage só ao que acontece, tá? A Soraya. Hein? Ah, falando pro Paulo, antes de eu entrar no cofre, eu adiava a vida, adiava quase tudo igual a você. O conteúdo do cofre mudou muito a minha visão dos problemas de mim mesma. Ô, Soraya, para que eles vão achar que você é contratada, tá? Ela não é. Ela não é contratada. Sensação de que não tirei o pino da bomba. Ah, Rosângela, adorei. Posso usar essa alusão? Estudando. Vamos lá. Vocês estão vendo isso aqui? O que é isso aqui? Essa imagem? É um vídeo carregando. Vocês estão vendo? Tá no 99%. O que tá escrito ali? Dopamina. Né? A tal da dopamina. Aí vocês acham que a dopamina acontece quando você tá assistindo o vídeo. Quando você tá comendo doce. Quando você está assistindo o vídeo lá no TikTok, lá no Instagram. Não é isso? Não é isso aqui? Né? É isso que a gente acha. Então a galera acha que a dopamina é liberada como recompensa.
na hora que come, na hora que assiste. É assim que as mídias sociais estão pegando as pessoas. Pelo menos é isso que a gente escuta em todos os lugares, não é verdade? Mentira. Mentira. Eu vou te falar quando que a dopamina vem. E quando que onde que a gente tá? O vício é do quê? Tá? O vício é do seguinte. Ela vem quando você tá carregando o vídeo, exatamente nessa cena aqui. Quando é que você tem uma descarga de dopamina, desse neurotransmissor? Ela é descarregada quando você... Sabe quando você roda a tela assim, ó, gente? Você tá rodando a tela? Quando você roda, 1 segundo antes de aparecer o próximo vídeo, é a descarga de dopamina. É a expectativa. Dopamina, ela tem muito a ver com ansiedade. Ela tem a ver com expectativa. Quando você pede uma comida nesses negócios aí de iFood, agora tem o concorrente, enfim, no aplicativo, eu vou ter que cortar essa parte, porque não vou falar, não vou fazer propaganda de graça pra eles. Quando você pede a comida, a dopamina, a sua descarga de dopamina, do prazer, da recompensa, não é quando chega e você abre, sente o cheiro e começa a comer. É quando aparece aquela mensagem assim, ó. Seu pedido saiu para entrega. É expectativa da chegada. Entenderam? Ela não vem quando você assiste ao story da pessoa que você gosta. Quando você segue alguém. Ela vem no intervalo entre um e outro story. Por isso que a gente fica, gente, na tela. É na rodada, não é na parada. É muito louco isso, não é? Vocês sabiam disso? Só quem tava na outra live que sabia, né? Beleza? Sou fã. Ah, eu que sou sua fã, minha linda. Gostei da dica da Soraya. Eu vivo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E no final do dia parece que não acabei de fazer nada. Começo a arrumar o quarto, vou na cozinha. Começo a arrumar a cozinha, vou na sala. Entendi. Arrumar a sala. Entendi. Tá. Precisa de estratégia, TK. Precisa de estratégia. Beleza? Então, cara, eu tô falando aqui da descarga de dopamina, né? É expectativa. Já vou ter isso, eu já vou ter isso. E hoje a gente tem isso o tempo inteiro. Vocês concordam? O tempo inteiro tem alguma coisa te chamando. O tempo inteiro você tá esperando alguma coisa. Te prometendo um alívio rápido, uma distração, um prazer fácil. Aí quando você precisa fazer alguma coisa que não tem essa recompensa imediata, essa sensação de oba, tua mente trava. Seu corpo trava. Você consegue fazer, mas não faz porque ao redor tudo ficou mais fácil do que deveria, né? Ô, Teca, vou falar um negócio pra você. Você precisa primeiro identificar quanto tempo você demoraria pra arrumar o quarto. Aí você vai assim, 30 minutos, vamos supor. Tô chutando, tá? Tá? Beleza? 30 minutos. Quantos minutos você demora pra arrumar a cozinha e quantos minutos você demora pra arrumar a sala? Aí se você perceber na sua conta que é 30, 30 e 30 e você tiver 1h30, faz no rodízio, cara. Não tem problema, não. Sabe qual é o problema? É quando você só tem 30 minutos e aí você vai fazendo essa distributiva. Aí não dá. Então, se você só tem 30 minutos, ancora um presente no término da arrumação do quarto em 30 minutos. Você vai colocar um vídeo, assim, no quarto, alguma live, alguma coisa que você queira ver, um assunto que você goste, ou uma série. Coloca no seu celular, no quarto, fecha a porta e fala 30 minutos para arrumar aqui. Se eu ficar 30 minutos arrumando aqui, eu vou me dar um presente. Presentinho, não precisa ser uma coisa muito... entendeu? Tenho disciplina para ir à academia todo dia, mas na hora de falar,
em público fazer uma reunião, tento adiar, fico insegura, travo. Eu gosto quando as pessoas soltam as minhas especialidades aqui. Eu começo a ficar com calor, ó, me dá até suor. Isso é medo de julgamento, Su. Depois a gente vai conversar sobre isso. Você e eu, só. Quando acontece direitinho, ok, mas quando o pedido demora um século para chegar e quando isso acontece, vem a mensagem, seu pedido foi... Aí são outros neurotransmissores, outros hormônios que entram na corrente sanguínea. Beleza? Então, o que nos mantém na expectativa, na dopamina, no vício, é a espera. Tá? Tá. Quando a gente era criança, agora eu vou falar com a Teca, tá? E pra quem servir também. Quando a gente era criança, gente, isso não era opcional. Vocês lembram quando a gente era criança? Você sabe o que tem que fazer, mas não faz porque você é adulto. Ah, Thalia, para, vai. Não é o contrário? Não, vou explicar. Quando a gente é criança, a pessoa que cuida da gente diz assim, ó. Primeiro você vai tomar banho, depois você vai assistir desenho. Primeiro você vai arrumar seus brinquedos e depois você vai sair para passear. Primeiro você vai escovar os dentes e depois você vai telefonar pro seu amiguinho. Então, gente, tinha alguém nos cobrando. E a gente fazia primeiro a obrigação para depois fazer o lazer, não é verdade? Para depois fazer o que nos dava prazer, né? E nós aprendíamos, não aprendíamos? Vocês lembram disso? Aí nós viramos adultos e achamos que porque nós nos sustentamos, trabalhamos, ganhamos dinheiro, nós somos o máximo. Então agora não tem quem cobre. Então o que eu faço? Eu troco a tarefa que é chata pela tarefa que me dá prazer. Eu sou adulta, não tem ninguém me enchendo o saco pra fazer mesmo. Entenderam? Eu tô vendo aqui o que vocês estão escrevendo, tá? O Nery também, quando vou conversar com a maioria das pessoas, fico sem força. É a mesma coisa, Nery. Mesma coisa da Marisa. Não, da Sueli, desculpa. Verdade, só brinca depois de fazer o dever de casa. É isso, gente. É sobre isso. Então, nós precisamos voltar àquela fase na qual nós éramos criancinhas, as criancinhas, e nós fazíamos o que tínhamos que fazer para depois nos divertirmos, para depois entrarmos na internet, para depois jogarmos, para depois assistir o nosso desenho, o nosso filminho lá, gostosinho. Então, gente, passou da hora de saber de qual lado você vai ficar. Já foi isso aí. Já foi. Né? Sentar e reclamar é super fácil. Difícil é identificar aquilo que tá ruim, arregaçar as mangas e agir para melhorar. E agora, respondendo ao Paulo, que ele falou aquela hora, não é aprender, é fazer. Só tem uma coisa, que cura tudo. É atitude. Qualquer coisa você resolve com atitude. E não com... então, eu... Não. Arregaçar as mangas. E agir. Conscientemente, obviamente, né, gente? Quando a gente dá muita desculpa, quando nós damos muitas desculpas para nós, isso se chama vitimismo. E a gente precisa fazer exatamente o que tem que fazer. E você sabe o que é.
Não adianta nada você saber que é forte. Você é forte. Você é forte. Mostra. Cadê? Use o que você aprende. Use os exemplos que você vê. Inspire-se nas pessoas. A pessoa se superou no obstáculo lá. Vai lá, se inspira nela, faz. O pior sentimento que você pode despertar em alguém e em você mesmo, né? É pena. Coitadismo. Por quê? Porque as pessoas não respeitam as vítimas. Elas querem ajudar as vítimas. Elas são solidárias com as vítimas. Elas sentem pena das vítimas. As vítimas não são vistas como autoridade, como liderança. Já pensaram nisso? Eu tive um vídeo, que o conteúdo dele foi tão forte que as pessoas nem perceberam que eu, no meio do vídeo, falei de mim. Eu fui abusada sexualmente quando eu era criança. E nesse vídeo eu tava falando de outra coisa. No meio eu soltei a frase. E o vídeo era tão forte, porque tava falando de outras coisas da humanidade, né? O vídeo era tão forte que nem perceberam que eu falei de mim. Por quê? Porque não se sangra em tanque de tubarões. É lógico que eu usei uma estratégia. Eu inseri o meu caso no meio de um caso horroroso. Não se sangra em tanque de tubarões. As pessoas não respeitam as vítimas. É sobre isso. As pessoas não respeitam quem tá bagunçado. As pessoas não respeitam quem não foca, quem não organiza as ideias, quem não faz. Então, a cobrança passa a ser sua quando você é adulto. Olha isso aqui, ó. Cobrança tua. Não tem ninguém pra pegar na mão, não. Você vai até a academia e pronto. Ah, por quê? Porque tem que ir, gente. Tem que ir. Às vezes, eu não sei se vocês acompanham lá. Às vezes eu faço um story, né? Eu com aquela cara de absurdamente chateada. E eu falo, gente, tô indo pra academia. Tô com vontade? Não. Tô com, ai, nossa, motivada? Não. Ah, mas por que você tá indo? Porque tem que ir. Uai. Você vai e pronto. Não tem ninguém te empurrando ou te puxando. É você. Ninguém vai fazer isso quando somos adultos. Você já percebeu? O que mais vejo hoje, gente, são adultos presos em si mesmos. Presos, inclusive, na criança que eles têm dentro deles. Esperando uma salvação. E só tem uma salvação que eu acabei de falar. Todos nós temos uma criança ferida. Com todos nós aconteceu alguma coisa quando nós éramos crianças, certo? Todos nós. Cada um apanhava, o outro via o pai bater na mão, na mãe, na mãe. A outra foi abusada sexualmente, a outra viu um parente morrer perto dela, a outra, cada um. Não conheço ninguém com a infância perfeita. Eu não conheço ninguém com um passado perfeito. Só que essa criança ferida que mora dentro da gente, cada um de nós, ela só vai ser curada pelo adulto que nós nos tornamos. É esse adulto que vai virar para essa criança que tá lá no fundo, lá dentro, e vai falar, vem que eu te curo, vem que eu te ajudo. É isso, mano. Entende? Tem dois tipos de pessoas que eu conheço aqui. Dois. Primeiro tipo de pessoa, aquela que se cobra demais. Ela se cobra tanto que ela não consegue nem ver as fortalezas que ela tem. Ela não consegue ver a beleza que ela tem, tanto interna quanto externa. Ela não consegue ver tudo que ela conseguiu de positivo na vida.
Ela não consegue ver que ela é uma pessoa espetacular, uma pessoa bondosa, uma pessoa que ajuda todo mundo. Não, ela não consegue ver. Tem esse tipo de pessoa. Tem esse e tem aquela que não se cobra. Ou que se cobra bem menos do que deveria. Que ela pode dar muito mais, mas ela se cobra isso aqui. Tem esses dois tipos de pessoas. Então, se você se cobra demais, presta atenção em tudo que você já construiu, no tipo de pessoa que você é, que adulto você se tornou. Quais são as coisas boas que existem em você? Que feedback positivo você tem? Hoje eu ouvi de uma paciente minha, elogio de amigo não vale. Como elogio de amigo não vale? Lógico que vale. É o que mais vale. Entendem? E você que está se cobrando menos do que você deveria, você vai começar a fazer as coisas porque você tem que fazer sim. Senão não vai sair do lugar. Gente, fica isso aqui, ó. Não vai. E ó, não é só com bagunça, não. Eu não tô falando só de bagunça de quarto. Que eu dei esse exemplo como, né? Ele é bem explícito, né? Ele é bem realista. Ô, Paulo, mas já houve épocas em que não estive assim. A gente vai mudando, nós somos seres cíclicos, né? Não é só com bagunça, é com tudo. Isso aparece no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua família. Às vezes você não consegue construir uma linha de raciocínio, você não consegue focar nas soluções, você fica ruminando os problemas, ao invés de buscar opções para resolver os problemas. Eu sou uma grande resolvedora de problemas. Grande mesmo, de verdade. Então você entra numa situação inesperada e não consegue se controlar. Você sabe que você precisava ter mantido a calma, mas você não manteve. Aí depois você pensa assim, ai, mas era só eu ter respirado. Ai, mas era só eu não ter reagido. Era só ter feito diferente. Mas na hora não vai. Dani Mirandela, Danis. Eu posso me cobrar mais. Isso mesmo, Dani. Eu também. Tá, como a própria pessoa faz para saber se está se cobrando pouco ou se está se cobrando excessivamente? Titup. Pelo número de desculpas que você dá para não fazer a coisa. E, obviamente, pelos resultados que você tem. E vou falar mais, quem se cobra mais tem mais resultados do que quem se cobra menos, tá? Beleza? Pega as últimas coisas que você deixou de fazer e me diz as desculpas que você usou para não fazer. Aí eu te digo se você tá se cobrando de mais ou se você tá se cobrando de menos. Né? A gente cai em armadilha, gente, o tempo todo. São armadilhas comportamentais mesmo. Por isso que eu chamei vocês para falar dos mecanismos. Que eu ainda não entrei nos mecanismos. Mas vou entrar. Ah, Thalia, mas que armadilha é essa? Nesse caso aqui, que eu tô citando esse exemplo, a pessoa te provocou, você entrou, a pessoa veio com ataque e você respondeu no mesmo nível. É armadilha isso. Ou então você faz que nem a Su, aqui, ó. A Sueli. Trava, engole sapo, fica quieta. Depois fica remoendo. Tem gente que percebe o padrão nos outros, né? Mas não consegue agir diferente. Tem gente que sabe que tá sendo manipulado. E mesmo assim vai. Tem gente que quer manter um debate saudável, gente, mas perde o controle da situação. Aí vem a situação, nossa, de novo eu fiz errado, né? E não é porque você não sabe, você até sabe, né? Mas quando entra a provocação emocional, acabou. Uma das coisas que a gente faz no cofre é ensinar estratégias para você fazer diferente quando tiver a mesma situação. Entendeu agora? Beleza? Quando você reage diante dessas pessoas
que te provocam, você perde. Perdeu o Playboy, né? Qual área da tua vida tá mais bagunçada? Escreve aqui pra mim, por favor. Qual área tá mais bagunçada? Esperar vocês escreverem, que aqui tem um delay de alguns segundos, né? Pra mim não abriu. Cris, não abriu o quê? Não entendi. Relacionamento. Dani, relacionamento, tá. Profissional, Sueli. Financeira, a Rosângela. É para nós escrevermos qual área da vida tá mais empacada. É Titup? Titup. Titup. Gostei desse nome, gente. Ele é sonoro. Titup. Enquanto vocês escrevem aí, eu volto já. Eu volto já sim, eu volto aqui. Vamos falar de tudo. A forma como você se posiciona também, né? Vocês sabem que lá no. Tem um grupo lá do cofre, tem dois grupos do cofre, um novo e um antigo. No antigo da primeira live tinha 700 pessoas. Profissional financeiro. Tinha 700 pessoas. Cara, falando sério, mais da metade das pessoas, eu fiz uma enquete lá, mais da metade das pessoas votaram que precisava melhorar a comunicação. A forma como se posiciona. Muita gente pediu comunicação. Tanto que foi o primeiro vídeo do cofre, foi comunicação. Onde eu falei o maior problema de comunicação. Que esse é pra Sueli. Né, Sueli? Cara, a gente se complica muito. Porque a comunicação não é só falar, é todo um processo. É saber lidar com as pessoas. Principalmente as pessoas inconvenientes, né? Que bom que nessa live não tem ninguém, né, Soraya? Não tem nenhuma pessoa inconveniente, porque na outra tinha. Expulsei a bicha da live. Expulsei. Não, causando, assim, muito. Então, é saber lidar com pessoas. É conseguir manter um debate saudável, sem perder o respeito. E o controle da situação, né? Mesmo quando a outra pessoa tá em outra, tá em Nárnia, enfim, é conseguir se posicionar, manter a calma, ter clareza no que você tá falando, ser objetivo, ser assertivo, né? Não é não? O Cristiano Cunha, ô Cristiano, ô gente, vocês estão vendo o vídeo? Vocês estão me vendo no vídeo? Cristiano, sai da live e entra de novo. Financeira, todas as áreas da minha vida estão bagunçadas, porém a mais bagunçada é relacionamento afetivo. Tá. Relacionamento afetivo, Titup, tem muito a ver com como você se vê, com a tua autoestima. Como você é com você, tá? Profissional, mesmo porque a comunicação depende muito da inteligência emocional. Isso, Vanessa. Nem me fale, a mulher entrou na live para desestruturar e azedar o ambiente. Saiu metralhando tudo e todos, principalmente a Thalia. Aí eu me invoquei e ranquei ela daqui. Sim, sim, tá todo mundo vendo, gente. Sim. Reconstrução pessoal, Raquel. Nossa, que profundo, hein? Eu te vejo aqui no México. Ai, eu adoro essas lives internacional, gente. Não aparece nada pra mim. Que horas vai começar? Como assim, gente? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, peraí. Um minutinho, um minutinho. Eu vou pedir pra. Vou pedir pra Bia arrumar isso aqui. Peraí.
vamos lá. Reconstrução, não sei o que, não sei o que. Acredito que uma coisa acaba puxando a outra. Se a comunicação interpessoal não é boa, não vai pra frente em várias áreas da vida também. Agora sim, aqui tudo tá normal. Tá bom, beleza, gente. Desculpa, foi problema, falha técnica. Algumas pessoas não estão conseguindo ver, mas eu já falei pra Bia pedir pra eles saírem e entrarem de novo. Beleza? Beleza. Então vamos lá, ó. É, tem gente que sabe o que seria o melhor a ser feito, né? Mas na hora não consegue convencer as pessoas, né? Falando de comunicação. Identificar padrões também é muito importante. Porque a pessoa não tá nem identificando o próprio comportamento, o próprio comportamento, nem os próprios padrões. Como é que ela vai identificar o padrão do outro, gente? E comunicação não é só o que você fala, é o que tá por trás. Não é não? E aí não pode perder o controle. E metade dos problemas da vida da pessoa não são de competência, são de comunicação. Você não fala o que pensa, você fala errado, ou você fala tarde demais, ou você fala cedo demais, né? Eu aposto que todo mundo que tá aqui nessa live hoje já saiu de uma conversa assim, ó. Nossa, eu devia ter falado diferente. Eu, eu. Boa noite, Itália. Sou logoterapeuta e curso psicologia. White Bear. Ai, que lindo este nome. Te sigo no Instagram. Psicologia precisa de pessoas sensatas como você, pois infelizmente o relativismo dominou essa área. Dominou nossa área. Dominou mesmo. Mesmo. Eles sequestraram as humanas. Tenho dificuldade em debater sem usar dados concretos, fatos. Quando vem com aquela história dos especialistas dizem isso, ou as pessoas que não fornecem o fato são achismo. Ô, Deco, é aquela coisa. Estudos apontam que estudos? De quem? Quando? Qual que é o artigo? Estudos apontam. Eu não aguento estudos apontam, gente. Eu não aguento estudos apontam. Ai, acho que o Cristiano tá vendo com delay. Tá falando de Araraquara, tá vendo com delay. Beleza. Ok? Ok. Aí, eu vou falar uma para vocês, uma peculiaridade. Nossa, fui buscar essa palavra. Uma peculiaridade que nós, humaníneos, temos. Você tá vendo um cérebro aí? O lado mais iluminado tá escrito evento ruim. O lado menos iluminado tá escrito evento bom. Sabe por quê? Que está aí? Sabe por quê? Estou no chat errado. Ai, meu Deus do céu. Ai, Cristiano, você é mó engraçado. Sabe por que está aqui? Eu já vou. Calma. Você lembra mais dos elogios ou das críticas? Escreve aí. Você lembra mais de elogios que você teve ou te marcam mais as críticas? Vai. Escreve aí que eu espero, porque tá com delay. E aí até vocês coisarem aí o coisa do coisa. Vocês lembram mais dos elogios ou das críticas? Deixa eu ver aqui o que vocês vão escrever aqui. Peraí, que eu tô até me ajeitando aqui na cadeira. Críticas! Vai! A gente dá mais valor, atenção às coisas ruins que às coisas boas que nos acontecem. Crítica, 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 tá vendo? É o que marca mais. Agora eu vou te explicar por que marca mais. Olha o mecanismo comportamental. Olha o mecanismo. Olha aqui, porque ferem críticas, vou te falar o porquê que o viés negativo, tá? Críticas. Olha, tá aqui, ó, críticas, porque absolutamente ninguém me elogia, ainda que eu seja extremamente competente, inteligente e produtivo. Tit up, nós precisamos conversar depois, tá?
Costumo lembrar mais das críticas, Roberto. Então vamos lá, ó. Imagina que você tá entrando numa festa e tem uma rodinha com 10 amigos e amigas. E amigas, tá? 10, beleza? Show. 9 te cumprimentam. Oi, e aí, como é que tá? Isso aqui. Um deles não te cumprimenta, te ignora e ainda vira de costas e sai. O que acontece com você? Agora imagina que seu dia tá ótimo. Tá tudo indo bem. Maravilhosamente bem. Aí acontece uma notícia ruim no meio dele. O que acontece com você? Você não para de pensar naquilo. Você não para de pensar naquilo. Estraga a festa, estraga o dia. E eu vou te explicar o motivo. Esse lado aqui do evento ruim, que vocês estão vendo brilhar, tá vendo? Que você dá mais atenção. Quando acontece um evento ruim, dispara um eixo chamado HPA, hipotálamo e hipófise adrenal. A amígdala, que é a cerejinha que tem aqui no cucuruto, lá dentro, né? Tem uma de cada lado. Ela acende, tá? Ela se irrita. Aí libera cortisol em grande quantidade, noradrenalina, adrenalina, aumenta a vigilância, aumenta a memória emocional e foca no perigo. Por quê? Porque nós, seres humaninhos, fomos treinados para detectar perigo. É sobre isso. Situações ruins são perigo. Cara, é uma avalanche tudo isso que eu tô falando pra você. Tudo. Agora, o outro lado aqui, ó, o evento bom. Ó, o evento bom. Tá vendo que ele tá mais apagadinho, que a gente não lembra. Todos vocês colocaram crítica aqui. O que acontece quando tá tudo bem? Felicidade, alegria, situações legais. Oh. Libera ocitocina, libera dopamina, libera endorfina. Mas com menor intensidade e menor duração. É um tantinho assim, ó. Plim! Um conta-gota. E do outro lado, o evento ruim é uma avalanche. E demora. E fica muito tempo esse negócio na corrente sanguínea. Entenderam agora? Por quê? Porque nós fomos moldados para identificarmos ameaças e perigos, situações ruins, nos protegermos, garantir a evolução da espécie. Entenderam agora? Tudo é biologia. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. O elogio demorou, vai acontecer. A crítica negativa, vou falar mais alto. Tá. Uma palavra ruim. Ai, nossa, gente, é pelo da minha gata. Peraí. Nossa. Ai. Uma palavra ruim, de ruim, consegue deletar tudo de bom que todos falaram, fere o ego. Vocês entenderam agora? Eu mesmo, quando elogiado, eu me questiono se realmente é sincero. Nas redes sociais, você costuma criticar mais ou elogiar mais? As críticas geram mais engajamento. O algoritmo hoje te apresenta assuntos que você irá criticar para ter mais engajamento, tá? O meu deve estar J. Mano Guerra. O meu deve estar com defeito, né? Porque só aparece coisa que eu elogio. Coisas que eu gosto. Aprendo mais com críticas e não são ruins, tá? Não é aprendo, é lembro mais, tá, Paulo? Crítica. Birubicho. Birubicho? Rosângela, depois você me explica que eu não entendi. Entenderam agora, né? Por que nós lembramos mais de críticas? Então, a questão aqui nunca foi sobre saber o que fazer. Todos vocês sabem o que fazer. Vocês acabaram de me falar aqui que sabem o que fazer. Agora, junta tudo isso. Você sabe o que tem que fazer e você sabe como deveria agir. Você percebe depois onde você errou, mas na hora você não faz. Na hora você não mantém. Na hora você não sustenta. Não repete. Não faz. Então é aqui que as pessoas se confundem, tá, galera? Elas acham que estão evoluindo
porque estão entendendo mais. Só que não. SQN. Certo? Entender não muda comportamento. Escreve aí. Faz esse favor pra tia Thalia. Entender não muda comportamento. Escreve aí que eu espero. Eu viro o bicho. Então, justamente pela explicação aqui. A Rosângela é engraçada, gente. Ó, entender não muda comportamento. Escreve aí. Entender não muda comportamento. Escreve. Entender não muda comportamento. Muito bem. É sobre isso. Isso mesmo. Soraya, entender alguma coisa é você saber o teu estado atual. Então, eu, Soraya, hoje entendo que eu preciso melhorar X para conseguir Y. É só isso. Mas não muda o comportamento. Beleza? Excelente pergunta, hein? Pois aqueles R$ 100 lá. O pessoal já acha que você é comprada do cofre, né? Ó, você pode entender perfeitamente por que você perde o controle, por que você entra numa discussão, porque você evita certas situações e continua fazendo igual. Porque saber não entra na hora que precisa. Na hora que precisa, entra o piloto automático, que é o que todos nós fazemos. Então, vamos parar com essa desculpa elegante. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se soubesse de verdade, já teria feito, já teria mudado o resultado. Show? Acho que aprendo, pois Então, fazer, Paulo. Entender não é fazer. Beleza? Fazer diferente, com certeza você tem resultados diferentes. Ou se tem, beleza? É sobre isso. E aí você sabe disso. É óbvio que você sabe. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que comer. Você sabe que você precisa se mexer. Você sabe que tem que ter a conversa difícil. Não tem dúvida disso. Aqui é outra coisa. Você sabe o que, mas não sabe como. Você sabe o que, mas não sabe o como. Então é o que você fica contando pra você. Hoje não dá, agora não é o momento, depois eu vejo isso, não é tão grave assim, preciso melhorar isso para poder, entendeu? Você vai comprando essas historinhas de Bob Nerso. Na hora faz sentido. Ou se faz sentido, eu faço isso também. Sempre faz sentido. Até você perceber que muitas vezes você está vivendo a mesma semana. É o mesmo dia, a mesma semana, o mesmo mês e o mesmo ano de novo. E é isso que eu chamo de as historinhas, né? Escreve aqui pra mim qual é a desculpa que você mais usa pra não fazer o que você sabe que você tem que fazer. Qual que é a desculpa que você mais usa? Me conta a tua historinha predileta, conta aqui pra mim. Aproveita que agora nós já somos tudo íntimo. Nós somos tudo íntimo. Boa noite para todos, saúde e paz. Coelho Rocha, tudo bem? Marisa, eu entendo que está errado, mas tenho de colocar alguma atitude diferente em prática para o que eu quero. Exatamente. Exatamente. Soraya, entendi. A ficha está caindo. Entender fica no campo das intenções, o que resolve a materialização de entender. Ou seja, fazer. Aí a Marisa
vai pegar aquilo que ela tem que colocar atitude e vai fazer. Então, por exemplo, quem que falou que precisava gravar vídeo? Foi a Marisa ou foi a Sueli? Depois vocês falam aqui pra mim, ó. Uma das duas falou. Então, aí é você sentar e gravar o vídeo e postar. Sem ficar assim, ó. Nossa, não ficou bom. Não interessa se ficou bom. Não interessa, não é pra você avaliar, é pra você postar. Entendeu agora? Você nunca vai tá bom. Nunca vai tá bom. Sua decisão perde pra sua vontade. Sempre. Sempre. Aí a Marisa resolveu fazer o negócio. Ela decide uma coisa e na hora ela faz outra. Ela decide se posicionar melhor. Aí ela evita. Ela decide e troca. Né? Você não mudou de ideia, gente. É porque na hora entra outra força. Entendeu? Essa outra força que entra na hora é mais rápida, ela é automática e ela ganha de qualquer coisa. Porque pensar dá trabalho, se controlar dá trabalho, mudar comportamento dá trabalho. Seu cérebro não gosta de ter trabalho. Ele quer economizar energia, ele não quer esforço. Ele não quer analisar, decidir, sustentar, agir. Ele quer o caminho mais curto, mais fácil. É o que você já faz. É o que tá pronto. É delícia. Ali na hora, ó. Não entra a tua decisão. Entra o que é mais leve de fazer naquele momento. Aí a pessoa vai e come o chocolate. Entendeu? Captou? Quem nem tá aqui na imagem. Então, na hora, o fácil vence. Então, a pessoa tem que estudar, mas fica na internet, fica mandando mensagem no Facebook, não sei aonde, entendeu? Se na hora qualquer vontade muda o que você disse que ia fazer, você não está no controle. Eu sinto te informar isso. Você não está no controle, gente. Você está sendo levado por um impulso. Captou? Motivação. Que raio que é motivação, gente? Para de depender. Que é isso? Entendeu? Humor do momento. Pelo que dá mais prazer, menos esforço. Parece liberdade, mas não é. Esse negócio de eu faço o que eu quero quando eu quero, não é liberdade, é prisão. Liberdade não é fazer o que te dá vontade. Liberdade é você conseguir fazer o que você precisa fazer, mesmo quando não está com vontade. Os estoicos já falavam disso, de um jeito muito direto, né? Não sei se alguém aqui estudou estoicismo. Não é não? Se a sua ação depende do que você sente na hora, sinto muito te dizer, você é refém desses sentimentos que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, outra hora... Você não pode estar motivado para agir. A Sueli. Peraí. A Marisa. O cérebro quero que já não está no automático porque não gasta tanta energia. Aprender algo novo é isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que as pessoas não gostam de estudar. A Sueli, eu inicio outra tarefa e uso como desculpa para deixar para depois. É isso, Sueli. É isso. Então, a pessoa não tá no comando. Se ela deixa se guiar pelo humor, pela motivação. Está condicionado. E disciplina, gente, não é você se forçar o tempo todo também. Porque tem gente que, eu vou me forçar o tempo todo. Não. É você não precisar negociar com você a cada raio de decisão que você vai tomar, gente. É reduzir essa briga interna que a gente tem o tempo todo. Porque quando você discute com você, a vontade ganha. Veja, toda vez que você começa a discutir com você na tua cabeça, a tua vontade sempre ganha. Não, lógico que eu vou comer, eu mereço comer esse brigadeiro, entenderam? Liberdade é você até poder fazer o que quer, mas decidir fazer o que precisa. Exatamente. É isso. Quando a vontade e o costume ganham sempre, pessoal, o
que acontece? Sua vida começa a ficar previsível. Você já sabe o que vai acontecer. Porque você já sabe o que você vai escolher. Você vai escolher a vontade e o costume. Então você é prisioneira, é prisioneiro, sim. Por isso que a gente diz que disciplina é liberdade. Escreve aí. Disciplina é liberdade. Então você vai parar, a partir de hoje você vai parar de confiar na sua vontade. Então tá, não dá pra confiar na vontade, né? Não dá pra confiar na vontade. Olha aqui, o cara estudando e todo mundo assistindo a série ali, tá vendo? O que você faz então, se não dá pra confiar na vontade? Você vai parar com essa mania de decidir as coisas na hora. Valeu, Sueli. Vai parar com essa mania de decidir as coisas na hora. Porque é na hora que você perde. Você tem que decidir antes de começar o dia, antes de entrar na situação, antes de ter que escolher. Coisa simples. O que você vai fazer primeiro? E o que você não vai fazer? E o que não entra nesse combo? Sem negociar. Toda vez que você negociar, a vontade vai ganhar. Quando você deixa para decidir na hora, você já sabe quem ganha. Você entendeu? Entendeu? Que toda vez que você deixa para decidir na hora, a vontade ganha. A gente tem que parar de depender desse negócio de vontade. Lembra que a gente acabou de falar, quando a gente era criança, a gente arrumava sem vontade mesmo. Senão, não tinha o desenho. Você não precisa estar afim para começar. Você começa. Só começa. E não interessa depois se a vontade aparece ou não aparece. Você só vai fazer porque tem que fazer. Não discute. Não fica tentando se convencer das coisas. Porque quando você tenta se convencer das coisas, você entra em dissonância cognitiva. Você começa a arrumar desculpa para fazer o que você tá com vontade. Então esquece a motivação, esquece a vontade. Você precisa só de estrutura. Estrutura é a melhor palavra. E não vontade, tá? Beleza? Os temperamentos influenciam nisso também? Pouca coisa. Pouca coisa. Porque existem os temperamentos mais quentes e existem os temperamentos mais frios. Os mais quentes não se cobram tanto, e aí eles não fazem. E os mais frios se cobram demais, e eles não fazem. Tudo tem que estar sempre perfeito para começar. Então fica adiando, não faz, procrastina, né? Que no DISC seria dominante e influente, os quentes, e estável e cauteloso, os frios, né? Então, vou dar um exemplo concreto para vocês, tá? Eu fiz Isso que ela tá fazendo não é força de vontade, tá bom? Soraya, depois eu te explico o negócio da disciplina e liberdade, tá? Isso aqui que ela tá fazendo não é força de vontade. Eu fiz um curso uma vez e eu conheci um cara que ele era corredor de ultramaratona. Então eram 80 quilômetros e um tênis em cada maratona. O cara corria 80 quilômetros, 100 quilômetros, né? Aí, no curso, a gente perguntou pra ele. Ele acordava todo dia às 3 horas da manhã pra correr, pra treinar pra essa ultramaratona. E a gente perguntava pra ele, Zé, a gente perguntou, né, Zé? Fala sério, Zé, você não tem preguiça, cara? Não é possível. Eu tô cansada só de ouvir. Aí ele, lógico que eu tenho preguiça. Eu acordo com a preguiça aqui, ó. Eu acordo com a preguiça, vou colocando o meu short com a preguiça, minha camiseta, minha meia, com a preguiça. Aí eu vou, escovo os meus dentes, tomo aquele carboidrato líquido lá, que não pode comer, né? E vou indo pra porta de casa com a preguiça aqui, ó. Preguiça aqui.
Aí eu viro pra preguiça na porta de casa e falo assim: o que você quer? Porque o meu treino eu não te dou, minha corrida. Aí a preguiça pedia lá o que ela queria no lugar da corrida e depois ele dava o que a preguiça pediu. Disciplina é liberdade. Entenderam agora? Escreve aqui pra mim o que você vai fazer amanhã, mesmo sem vontade. Escreve aqui pra mim. O que você vai fazer amanhã, mesmo sem vontade? O delay é fogo, né? O delay, porque é lógico que eu tô numa velocidade aqui, ó. E aí eu sei que demora pra chegar aí a mensagem. Que coisa, né? Sueli, musculação. Muito bom. O que mais? Você vai fazer amanhã sem vontade. Escreve aí. Quero todo mundo escrevendo. Andar 10 quilômetros, sit up. Vai. Vai fazer sem vontade. Estudar, Késia. Arrumar meu quarto, Soraya. Vai, Paulo, tô esperando você. Viviane, vai. Marisa, que você vai fazer sem vontade? Paulo, acordar 5h25. Não, é uma coisa que que você não ia fazer. Acho que acordar 5h25 você já ia fazer, né? É alguma coisa que você tá adiando, que você tá postergando. Organizar o material para trabalhar na quinta-feira. Mas você não ia fazer isso, Marisa? Coisas que você não ia fazer. Que você vai fazer mesmo sem vontade. Academia, academia. Beleza. Agora, eu vou mostrar o mecanismo comportamental que vai fazer você querer desistir disso que você me falou agora. Vamos lá? Vamos. O primeiro é dissonância cognitiva. É quando a realidade incomoda. Esse nome é feio, né? Mas você já viu acontecer, você faz, eu faço. Então, a pessoa fuma, sabe que faz mal, o médico fala, a embalagem fala, a televisão fala, a internet fala, ela sabe. A realidade está ali. Mas a realidade incomoda, né? Porque ela entra em choque com o comportamento. Dissonância cognitiva é escolher acreditar em alguma coisa. E mesmo que dados, fatos e evidências sejam apresentados a você, você não muda de opinião. Sendo que até chimpanzés mudam de opinião. Entende? É isso. Então, a pessoa com dissonância não está procurando a verdade dos fatos. Ela está procurando alguma coisa que encaixe na crença dela para diminuir o desconforto. E isso acontece, gente, na alimentação, no dinheiro, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo, tá? Tudo. Na política, no trabalho, em tudo, 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 tudo. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso. É a desculpa que encaixa né? Limpar os armários da cozinha. Ah, o Paulo não está acostumado a acordar às 5h25. Beleza, então tá válido. A Marisa, não será meu primeiro atendimento neuropsicológico pós-formação. Palmas para a Marisa! Eu só não entendi por que ela vai fazer sem vontade. E eu tô muito animada com esse atendimento de Marisa. Preciso esticar meu dia. Ai, meu Deus do céu. Qual que é o segundo mecanismo que vai tentar segurar vocês? É o viés de confirmação. Você vai, na hora que você falar, não, não vou fazer isso. Você vai procurar provas de que você está certo. Então, ele faz você acreditar que você está sendo racional. Mas, na verdade, você só está procurando concordância.
Imagina que eu acredite que determinada dieta funciona. O que eu faço? Eu vou procurando informações de quem concorda. Só de quem concorda. Eu leio artigos que concordam. Toda vez que aparece alguém mostrando o contrário, eu ignoro, desqualifico. Ou digo que aquela pessoa não sabe do que está falando. Entendeu? A pessoa também não está procurando a verdade. Ela está procurando uma confirmação sobre aquilo que... né? Isso acontece em tudo, gente. É incrível. Por isso que mudar de opinião é tão difícil. Porque quando aparece alguma coisa que vai contra isso, que a gente quer que seja o correto, né? Esse fato precisa vencer todas as explicações que eu já criei para continuar acreditando naquele negócio. Entendeu? É muito louco isso. Ah, Marisa, porque eu tava com outro foco. Ah, entendi, Marisa. Tá. O terceiro mecanismo que vai aprontar com vocês amanhã é a autojustificativa. Aliás, o próprio slide se autojustifica. Sempre tem uma boa desculpa. Sempre. Ninguém acorda de manhã, gente, falando assim, hoje eu vou me sabotar. Vocês já fizeram isso? Hoje eu vou me sabotar. Não, né? Ninguém faz isso. Hoje eu vou tomar uma decisão ruim na minha vida. Não. O que a gente faz é um mecanismo comportamental sofisticado. A gente cria uma explicação. Quantas pessoas dizem, eu não fui caminhar porque eu tava com preguiça? Quase ninguém. A pessoa diz, hoje foi corrido. Hoje eu tava muito cansada, gente. Não, eu cansei demais. Hoje eu não tava muito bem. Presta atenção, às vezes é verdade, tá? Às vezes a pessoa teve uma diarreia, calma. O problema é que na semana seguinte aparece outra justificativa. E na outra, entendeu, gente? E o comportamento continua igual. É por isso que eu gosto de fazer uma pergunta. Se tirar a explicação, o que sobra? O cérebro adora uma boa justificativa. Ele fica feliz, né? Aí, existe um jeito de você conseguir fazer isso aqui que você escreveu para mim, sem esses mecanismos que você está usando hoje em dia, que eu tenho certeza, senão você não estaria aqui. Não depender da vontade, não entrar no automático, não repetir o mesmo padrão. Existe um jeito de você se comunicar melhor, mesmo numa conversa difícil, se posicionar, gravar vídeo para quem quer gravar vídeo, sem perder o controle, mudar os resultados, lidar melhor com as emoções, com os relacionamentos afetivos, com os relacionamentos interpessoais, né? Não cair em armadilha, parar de contar historinha para justificar o fracasso, porque só atitude cura. Então foi por isso, gente, que agora eu quero apresentar para vocês o cofre. E que a Soraya está aqui representando. Ela está lá no cofre. Eu não chamo de aluna porque não é curso. Cofre não é um curso, é um espaço que eu criei para a gente conversar de verdade e consertar comportamento. Por que eu criei isso, gente? Porque tudo isso que eu mostrei para vocês hoje não se resolve assistindo uma live, nem lendo um livro, nem indo dormir, nem entendendo. Se resolve mexendo na ferida. E o que eu faço muitas vezes é mexer na ferida, lá no cofre. Eu mostro os segredos, mas eu mexo, né? Você vai mexer na ferida, vai ajustar o comportamento na prática, fazendo, errando e corrigindo todos os dias. Pessoal, esse é um lugar onde eu coloco meus 25 anos de experiência clínica, de mentoria, com mais de 11 mil pessoas em alunos, em cursos, em treinamentos.
sem filtro, sem conteúdo bonitinho. Não é para ganhar curtida no Instagram, não é para passar a mão na sua cabeça, nada disso, tá? Então, como é que funciona o cofre? Toda semana você vai receber, ou seja, lá na plataforma, 2 vídeos curtos e diretos. Eles têm entre 10 e 30 minutos. Acho que o mais longo até hoje foi de 38, salvo erro. Mas enfim, isso aí é para quando você tem tempo para assistir, tudo bem. Mas geralmente 10, 14, 15 minutos é a média dos vídeos do cofre, tá? Você vai... eu vou falar sobre comportamento e vou te dar alguma coisa para você aplicar no seu dia a dia. É como se você estivesse carregando uma terapia de bolso, um treinamento comportamental na sacola, entendeu? Não é um curso com 80 horas de aula para você comprar, se sentir culpado, não assistir, abandonar e deixar lá. Não é. São conversas de adulto para adulto. Sobre comportamento, comunicação, como lidar com situações difíceis, pessoas difíceis, reagir sob pressão emocional, disciplina, enfim. Todos os assuntos comportamentais, não é verdade? Então, você vai encontrar essas ferramentas, como corrigir atitudes, lidar melhor com pessoas, análises profundas de comportamento, conteúdos, obviamente, que eu não publico no Instagram, não é verdade? Então, o que você não vai encontrar no cofre? Eita! Você não vai encontrar blogueiragem, motivação vazia, conteúdo raso, fórmula mágica do Harry Potter, plim, teoria sem aplicação, frasezinha bonita, que não muda nada, um passo a passo infantil. Faça esses 3 passos para não. E eu não vou passar pano para ninguém, para nenhuma atitude. Não vou, que eu não passo para mim e eu não acho saudável passar para você também, né? Eu não vou romantizar as desculpas, não vou. Eu não acho normal as pessoas romantizarem as fraquezas para justificarem as porcarias que elas passam. Não acho. Então, se você quer passar delicadeza, você não vai encontrar no cofre. Só essa minha cara, bem sutil de boneca de porcelana japonesa. É isso. Então, como é que funciona? É 1 ano. É 1 ano. Então, você vai ficar lá 1 ano comigo, 2 vezes por semana sobe. Quantas semanas tem 1 ano? Então, são mais de 100 vídeos, né? Nós estamos, salvo erro, no 16º vídeo. Então, você entrando agora, você já tem 16 vídeos para você assistir. Aí, você vai vendo pelos assuntos, né? Então, você vai encontrar essa plataforma bem bonita. Lógico que chamam de módulos, porque é uma coisa da plataforma. Você vai comentar, eu vejo os comentários, tá bom? Aí tem lá nosso primeiro vídeo, fofinho, maravilhosinho. E tem tudo isso aqui lá pra você ver já. Ó. Aliás, já subiu mais um. Esse slide foi feito quando eu tava no 15º, mas já tem o 16º, que é um vídeo chamado Eu Empurrei Ela de Volta. Beleza? Ah, Raquel, que show! Obrigada! Então, vocês vão ver, ó, o grande problema da comunicação, eu me saboto, ansiedade é medo, viu, Paulo? Teste de ansiedade, você vai fazer um teste. Eu não tenho tempo, vamos falar de problema, mais um de comunicação, como se acalmar em menos de 1 segundo. Enfim, tem tudo isso aqui já, pra você ver lá, tá bom? Tá bom. Aí, como é que você se inscreve? Calma que hoje tem coisa aqui pra vocês, tá? Calma. Tá? Ó, Raquel, você entrou quando lá? Eu vou te fazer uma pergunta bem direta, tá? Quanto é que custa pra você continuar agindo exatamente assim? Como você tá agindo hoje pelos 12 meses? Quanto que custa? Em dinheiro mesmo. Ruminando esses problemas, caindo nas mesmas provocações, contando as mesmas desculpinhas de Bob Nerso, suas historinhas. Porque eu tenho certeza que é bem mais do que 37 por mês. Que não dá uma pizza broto hoje em dia.
São Paulo a pizza tá 80 conto, a mais barata. Que eu fui pesquisar ontem para fazer a live hoje. Você vai ter acesso um ano inteiro por 12 de 37. É R$ 1,20 por dia. Então, cara, não é possível, não é? Uma corridinha de Uber isso aqui, hein? Mas eu te garanto que você vai ter um direcionamento comportamental direto comigo. Tá? Se você disser pra você, eu não tenho R$ 37 por mês pra investir na tua postura, na sua comunicação, no seu futuro, eu vou falar, você acabou de criar a maior historinha da sua semana. A sua amígdala, seu viés de confirmação, estão tentando te proteger do esforço de mudar. Não cai nessa armadilha, tá bom? É isso que eu tô falando pra vocês. Então, eu vou falar que tem um presente hoje só pra esse pessoal desta live.